Forspoken, em janeiro. Tragédia, morte, dor, sangue e sofrimento. Dead Space, em janeiro. Tragédia, no poquito, pero no mucho. Hogwarts Legacy, em fevereiro. Tragédia, problemas, sangue, morte, dor, sofrimento. Atomic Heart, em fevereiro. Morte, dor, sangue, violência, assalto na rua, linha direta. The Last of Us, março. Guerra nuclear. Estados Unidos invadindo o Iraque. Família sem pai, sem mãe. Todo mundo chorando muito triste. Acabou a lista? Infelizmente não, porque em abril temos Jedi Survivor. Um jogo muito promissor, mas que caiu nas graças da crítica como a bomba de Hiroshima caiu no Japão. Por quê? Porque o jogo é impopular? Não, porque ele estava tecnicamente horrível. E daí parece que a gente vai finalmente ver uma luz no fim do túnel, porque maio já está sorrindo pra gente, Thales. E tu sabe o que acontece em maio? Red fucking Fall. Então, este programa está sendo gravado ali por meados da segunda semana de junho. E nós temos 6 meses no ano de nosso Deus de 2023. Desses 6 meses, pelo menos um jogo por mês saiu com problemas catastróficos, Talecos JP. Por que eu tô te listando tudo isso dessa maneira dramática? Pra dizer que jogos no PC estão passando por um período de crise. Tô certo ou estou errado? Está certíssimo, senhor Lucas. Todos esses casos que tu cita aí, os que eu lembro mais... inclusive, tu falou do Jedi Survivor Fallen Order, alguma coisa assim. Eu nem lembrava que esse jogo existe. Pela Digital Foundry, foi o pior port do ano. E é muito engraçado a gente ver assim que já foi a era de ouro dos jogos, ali por 2010, 2008, quando a gente tinha aqueles memes de Roda Crysis. O PC Gaming era um grande negócio custo-benefício, era um negócio que não era caro, até porque o PlayStation 3 chegou custando R$7.000, ou algo assim do tipo. E hoje o PC Gaming, devido a inúmeras situações, está sofrendo com todos esses problemas. É Ray Tracing, é coisa que não funciona, é placa de vídeo que é cara, é placa de vídeo que é barata, é placa de vídeo da China que o Thales compra e não funciona. É um monte de coisas que tá deixando a galera do PC bem ruinzinha na fita, né? O que tu pensa? Se tu fosse definir assim a tua opinião sobre os PC Gamers, as pessoas que jogam no PC. O que tu pensa, Thales? Tu acha que é injusto com eles ou que eles têm mais que se ralar mesmo? Perguntando desse jeito, eu vou até dar uma alfinetadinha aqui e dizer que chegou a hora, né? Chegou a hora da luz brilhar pra quem joga em console, né, cara? Expande um pouco isso pra gente. O que tu quer dizer com isso? Tu é um cara que eu sei que tu é consolista. O console, ele corre no teu sangue. Se for olhar ali e for fazer uma autópsia, vai ver que tu não tem veias, tu tem cabos. Fala pra mim. Como que é a tua experiência como consolista da época que Crysis era o bagulho pra hoje em dia? Cara, essa época aí é uma coisa de maluco, assim. A gente tá voltando não muito no tempo, né? Não é tanto assim, isso é importante. Não é tempo assim, isso que é de fato importante. Mas em 2008, a gente tinha algumas placas de vídeo, por exemplo, que tu pagava muito menos que um console, como eu falei agora há pouco, né? Eu sempre joguei em console. Então, quando eu era criança, tinha o meu Nintendo, console tu liga na tomada e tu joga. Depois que tive meu Play 1, tu ligava na tomada e tu jogava. Play 2, Xbox e assim em diante. O Xbox, tu ligava na tomada e às vezes tu não jogava. Dependendo do Xbox. Dependendo de quanto tempo, às vezes ele torrava assim e aí ele virava peso de papel. Mas a questão ali da questão do console, do PC Gamer, e agora essa galera tá se ferrando, é que se a gente volta pra essa época do Crysis, por exemplo, eu frequentava muito fórum, né? Que é uma coisa que a galera de hoje em dia não conhece muito bem, mas se tu ir no Reddit é mais ou menos aquilo lá. E aí os fóruns eram assim, eu tinha o meu PlayStation 2, eu jogava uma versão horrível, horripilante de Call of Duty 3, e a galera do PC jogava um jogo incrível, porque eles já tinham Call of Duty 4, né? E aí a gente via todas as semanas, qualquer jogo que saía pra Play 2, às vezes pra Play 3, Xbox, essa galera contando vantagem, que eles pagavam muito menos, iam fazendo upgrade no PC aos poucos, e o jogo tava sempre lindo, sempre perfeito, sempre maravilhoso. Eu lembro inclusive que a minha primeira placa de vídeo foi uma Voodoo 3D de 64 MB,
que meu pai disse que foi um horror de cara em 2001. Mas, nessa época, o PC, depois que tu fazia essas melhorias, tu botava o jogo e ele rodava. Isso de fato. É interessante olhar para como jogar funcionava nesse período, porque a indústria operava de uma maneira muito diferente do que ela opera pós-pandemia em 2023. A gente está vindo de uma semana de vários showcases, e esse é um sintoma bem grande, inclusive. Se antes a gente tinha aquele grande trade show que era a E3 e que todas as empresas trabalhavam para anunciar seus jogos nos mesmos 3 ou 4 dias, competindo por espaço, por atenção, essas empresas elas competiam por espaço físico e tátil. Elas não competiam tanto por views. Estava começando a abrir um YouTube de verdade para o mundo todo, além daquela coisa só Estados Unidos, que foi ali no início dos anos 2000. Então, me chama a atenção, porque a gente já citou placas de vídeo, mas não eram só as placas de vídeo o motivo pelo qual vários desses jogos aqui saíram em estados completamente desfragmentados. Se a gente vai pegar nessa lista que eu lancei aqui pra vocês, o primeiro jogo citado e o último, Forspoken e Redfall, eles são jogos que eu admito estar pregando moral de cuecas, porque eu não joguei nenhum dos dois, e tu eu acho que também não jogou, também não joguei. Mas é bem provável de mesmo tu não tendo jogado eles de fato, tu perceber que esses são jogos que eles têm problemas muito mais fundamentais além da performance. Eles são jogos que os estúdios estavam completamente perdidos criativamente, ou então que tinha relações complicadas de publisher e developer, então um achava que o jogo era uma coisa, ele era outra. E a gente pegando até um Forspoken, por exemplo, ele é um jogo que eu ouvi muitas críticas dele, de pessoas que jogaram muitas horas, e tu pode até ler em reviews da Steam, que tem lá quantas horas foi jogado, de gente dizendo que isso é um jogo early access, né? Então é muito mais difícil da gente achar um exemplo em 2008, 2009, 2010, 2011 de um jogo que era um jogo AAA e que ele estava chegando num estado muito não pronto. Essas são coisas que elas acontecem mais hoje em dia, talvez pela ascensão do estúdio menor, pela ascensão do título indie e desse tipo de modelo pague por um jogo que ainda não está pronto. Mas é bem preciso e necessário pontuar que todos esses jogos que a gente listou, eles são jogos que ou são de um estúdio bem responsável AAA, ou são jogos que tiveram um dinheiro absurdo em cima, como é o caso do Hogwarts Legacy. Que a Portkey Games lá não é um grande estúdio. Não, acho que foi um estúdio aberto justamente pra fazer esse jogo. Mas os assim, né? Poderes por trás dele, as mãos que controlam essa máfia são muito mais poderosas, né? Então é muito doido isso, porque a gente pega jogos, nessa lista mesmo que eu citei, que eu citei é ótima, né? Nessa lista que eu listei, como Forspoken e Redfall, e eles são casos completamente diferentes de um jogo que já tem o seu game design validado, reconhecido e premiado como Last of Us. Então tu reconhece, Thales, que são duas situações aí. Uma são os jogos saindo muito antes deles estarem prontos, e outra são os ports horríveis. E aí eu te lanço a pergunta, tu já passou por algum port horrível? Não desses aqui que eu citei agora, que eu sei que a maioria tu não tateou, mas tem algum port singular assim que tu lembra e diz, esse aqui, cara, esse port aqui em 2011, lá na real ele era um lixo frito. Sim, a gente tem várias situações. Porque daí, citando já 2011, 2010, era a época que tinha, como eu falei, PlayStation 3 sendo lançado, Xbox 360, e tinha galera que ficava no Play 2. Uhum. E aí, Call of Duty, por exemplo, saía todo ano pros dois consoles, sempre em versões diferentes. Tu ia jogar um jogo de Nintendo Wii, por exemplo, era sempre um port horroroso, na grande maioria dos casos. E, se eu for citar aqui um exemplo específico, tem um jogo que já é ruim na versão certa dele, que é o Alone in the Dark, e no PlayStation 2 não joguem isso, pelo amor de Deus, o jogo é terrível. E só que são ports que eles são ruins por serem limitados, né? Em nenhum momento eles são ports porque eles são mal feitos. E aí a gente entra num duelo aí sobre o que é tecnologia, o que é a questão do game design em si, o que é os caras fizeram um jogo ruim, ou será que eles não tiveram as armas pra fazer o jogo bom? Ou será que eles querem fazer um jogo bom e os players não têm a arma pra jogar aquele jogo bom? Exatamente, são questões bem interessantes e que, se tu for ver, elas eram discutidas de maneira muito diferente no início dos anos 2000, porque uma coisa que hoje não existe mais é essa noção de vamos lançar Hogwarts Legacy, mas pra Switch ele é um jogo 2D.
Entendeu? Exatamente. Isso não O existe. jogo do Homem-Aranha. Nossa, os jogos do Homem-Aranha. Friend or Foe, quem já jogou Friend or Foe sabe do que nós estamos falando. A gente tem situações muito emblemáticas do início dos anos 2000 e até 2000 e tantos ali pelo final da vida do Play 2, início da vida do Play 3. Isso era muito comum de um jogo ele sair em várias plataformas e serem vários jogos com o mesmo título. Tinha uns jogos de Nintendo DS, que daí virava jogo de cartinha, virava jogo de estratégia e coisas do tipo. E até a gente tinha o círculo completo. Nesse caso, por exemplo, eu cito o Kingdom Hearts 2.5 Chain of Memories, que saiu para Game Boy Advance, se não me falha a memória, e ele era um jogo de cartinha que misturava o gameplay, mas com uma ideia diferente de montagem de deck ali. Ele foi um jogo que saiu pra Game Boy, era um jogo bem característico de Game Boy, mas quando fizeram o remaster do Kingdom Hearts 2, eles fizeram um port desse jogo pra 3D, e ele foi jogado daí no Play 2, e ele rodava muito bem, e hoje em dia tu consegue jogar o Kingdom Hearts 2 e o 2.5, esse de cartinha, no PC, porque foram feitos ports dos jogos que era de Game Boy Advance de Play 2 pra PC, e tu joga no PC hoje, entendeu? Então a volta ela vai tão longe que no fim das contas, nesse caso específico ainda, o Kingdom Hearts, ele é um exemplo raro de ports que foram muito bem feitos. Mas existem ports emblemáticos e que hoje parecem memórias distantes, que é o caso, por exemplo, do Dark Souls, onde o primeiro port para PC era uma coisa abominável, uma coisa que todo mundo sabia e estava intrínseco nas ruas de Lordran, que, cara, tu vai andar em Blighttown ou nas catacumbas, é lag, amigo. Viva com lag. O lag é teu amigo e o lag é uma feature. It's not a bug, it's a feature, entendeu? Como é que se diz? Design criativo. Aquele mapa foi feito pra ser jogado em 15 FPS. Esse caso do Dark Souls é bem interessante, porque eu joguei ele recentemente num computador de 2021. Tu fez o círculo completo aí também. Tipo assim, eu nunca joguei ele no Xbox na versão original. Aí o PC ele já recebe aquela versão que é a Prepare to Die. E aí a Prepare to Die, ela é cagada mesmo assim, né? Mesmo ela já sendo a segunda versão do jogo no PC. E aí eu fiquei assim, cara, mas por que o jogo roda uns 30 FPS muito estranho? E aí me explicaram que era um port, que foi feito meio cachorro mesmo. E tanto que não funciona alguns controles. Tu bota controle de Play 4, às vezes não funciona. É bizarro o bagulho. Ele era um caso clássico de port, que nem o do Onimusha, que os botões da interface eram os do Play. Sim, os jogos da Capcom. Exatamente. Os jogos da Capcom todos, eles usavam aquele padrão botão 1, 2, 3 e 4, que é o X quadrado, triângulo, bolinha, só que aí tu tem que adivinhar porque muda de jogo pra jogo também. Exatamente. E isso é doido porque um dos maiores pontos de contenção e de tipo assim, vai sair Dark Souls Remaster, é que, galera, consertamos a UI, então tipo assim, os menus vão funcionar normal. Mas esses pontos que a gente estabelece, eles são interessantes pra essa discussão, porque hoje em dia a situação é de um outro lado do espectro. Hoje a gente tem uma coisa muito legal em teoria e que eu aposto que se tu fosse falar pra um gamer falecido de 2012, cara, hoje sai Last of Us no Play 4 e sai no PC igual. Muito legal na teoria, só que a realidade muda muito. E ela muda muito por N motivos, mas no caso específico do Last of Us, inclusive, não é porque é um estúdio pobre, não é porque é um estúdio que tá começando, inclusive, fica aqui uma dica que eu vou jogar no ar, você pode saber tudo sobre a Naughty Dog, clicando aqui em cima tem um card dizendo temporada 2, eu acho, tu vai clicar nessa temporada e vai ter lá a história completa da Naughty Dog, é ou não é, Talecos? Exatamente. Todos os tintim por tintim de como surgiu e de como chegamos até aqui. De como não é um estúdio fraco e oprimido. Muitos poderiam dizer, inclusive talvez até a Amy Hennig diga, que é um estúdio opressor. Mas eu não vou tão longe, divago da pauta, Thales, me perdoe. Pra trazer, assim, um dos pontos principais pelos quais um jogo que nem Last of Us, que não é um jogo de um estúdio indie, por que um jogo desse patina? Aí a gente entra no segundo capítulo dessa nossa saga da crise de PC Gaming, que são as placas de vídeo que andam de mão dadas com as tecnologias experimentais de vídeo. Para ilustrar esse ponto, Thales, eu tenho aqui uma soma rápida que talvez esteja com pouca acuração financeira, porque é uma soma de valores gringos trazida pela PC Gamer, que não é assim uma fonte primorosa de informação, mas aqui vai, tá? Em 2016, uma placa GeForce 1070 custava em torno de $379.
A 1070. A 1070 em 2016, e é importante citar aqui que a 1070 em 2016 era uma placa de ponta. Ela não era a coisa mais incrível do mundo, mas ela era uma placa poderosa, uma placa justa. Se tivesse construído um PC em 2016 e botasse ela, tu tava bem resolvido. 300 e quantos dólares? $379. E aí, se tu pegar um PlayStation 4, um videogame de época, tu vai pagar 399, se não me engano. É um ponto interessante esse aí. Esse preço. É mais ou menos a mesma coisa, estamos equiparados. É interessante esse ponto e a gente vai chegar nele lá na frente. Mas para fins de comparação, vamos falar de uma placa que seria quente hoje. E eu sou um cara, acho inclusive interessante deixar esse disclaimer aqui, eu não entendo nada de hardware, então siglas de placa de vídeo pra mim, 1070, 4000 não sei quanto, eu não entendo nada. Então essas informações eu tirei do site da PC Gamer. Se ele tiver errado, nós vamos lá quebrar eles. Mas de acordo com a PC Gamer, a GeForce RTX 4070, a 4070 pode ser chamada assim, ela custa hoje, que seria a placa, digamos assim, pica de hoje em dia, daqui 5 anos também vai ser uma placa velha. Essa placa ela sai custando hoje pela bagatela de $600. Nossa. E se tu converter esse preço de maneira grossa, tipo assim, digitar GeForce RTX 4070, Google comprar, de maneira mais burra possível, sem pesquisar a promoção, sem pesquisar deals, tu vai achar essa placa numa Pichau da vida, numa Amazon da vida, tu vai achar ela com preços de hoje, essa cotação é de hoje. R$4.519. Na Pichau hoje por esse valor, no Pix. No Pix, é importante. À vista, sim, que é o desconto. Que é com desconto, né? Então, a gente consegue perceber de 379 para $600 um aumento de 26%. E eu rodei em matemática. Esse porcento é da PC Gamer também. Então, se tiver errado, é culpa deles. Tu percebe que essa diferença de preço, ela impacta em várias coisas, né? Sim, com certeza. Ela vai impactar principalmente no bolso do gamer, mas ela vai impactar no sentido de que, pelo menos aqui no Brasil, se tu vai gastar R$3.000 e R$4.000 numa R$4.519. Vamos falar a soma correta porque ela é interessante pro ponto que tu vai fazer. R$4.500 num videogame desse, numa placa de vídeo, sem contar que daí se tu vai montar um PC de ponta, tu vai precisar de um processador que vai custar uns mil e poucos, fonte, gabinete, monitor, que o PC precisa de monitor, descobri isso recentemente. O Xbox Series S, por exemplo, é um videogame de pontinha, entre aspas, que sai por R$1.300 num brick do Facebook da vida, ou R$2.000 direto da loja. Esse era um ponto de comparação que eu ia fazer, que se tu fizer a mesma coisa que eu vou chamar de pesquisa burra, que é só digitar Xbox Series S no Google, vai aparecer um preço de R$2.000, sem buscar deals, sem atrás. Isso é uma coisa interessante de citar, porque sempre que tu fala um preço desse, aparece um fiscal de preço que diz, não, mas lá no cupom do Submarino de não sei quanto, tu acha por 500 pila. Estamos falando daquela pesquisa superficial, aquela mais burrinha, assim. Primeiro resultado do Google. Primeiro resultado do Google, se eu fosse um milionário e quisesse comprar agora, entendeu? Se eu tô pedindo pro meu pai há 1 milhão de anos e eu sou um cara de 15 anos e o meu pai, que é o executivo da Nestlé, diz assim, eu vou comprar pra ti agora, toma aqui. Tá? Então esses seriam os preços. Esse fator que tu trouxe, ele é interessante porque com R$4.000, 519,00, eu compro um Xbox Series S, eu compro uma TV bem boa, eu compro 2 controles, e se eu fizer um brickzinho de Facebook, eu saio até com um sistema de som legal. Então sai até com um home theater. Saio com um home theaterzinho legal pra jogar um game na sala da minha casa, do meu kitnet, da minha casa de 2 quartos, da minha mansão. Com R$4.500 eu compro um console e eu saio equipado. Essa noção ela é interessante porque tu sai equipado. Isso nós estamos falando de um console de ponta. O Play 5 vai mudar um pouco essas figuras, mas tu ainda sai muito bem. Se nós estamos falando de um console de geração anterior, tu sai que é o Bill Gates dos videogames. Tu sai com o PS Pro X1000 não sei quanto, tu sai com 20 TB de HD, com todos os jogos no console, com PS Plus, não sei o que, assinada no ano, grandão. E se tu conseguir no Blick do Face fazer um negócio muito bom com esses 4.500, tu consegue sair com o Xbox Series S e um Switch desbloqueado, dependendo da situação. Tranquilamente. Então, o que se ilustra? Qual que é a conclusão que dá pra você chegar hoje? Uma conclusão rápida é que vale muito mais a pena comprar um videogame. Exatamente. E o videogame, vale lembrar que por mais que daí agora o pessoal, quem é PC Gamer vai falar assim, mas o teu Xbox Series S não vai rodar em 4K a 60 FPS, ou 4K 30 FPS, ou Full HD, não sei o que.
Aí eu tenho que trazer aquela pergunta, tá, mas e tu vai ter a TV de 4K? Tu vai ter o sistema tal que vai fazer a imagem pica do... Lógico, se tu vai montar um PC, a galera vai comprar um monitor que rode 4K, mas vai ser um monitor de R$2.000. E assim por diante. Então, eu como consolista, hoje estou vangloriado pelo fato de que, finalmente, ter um console é muito mais custo-benefício do que ter um PC. Por isso que tu quer que os gamers se fodam, os de PC especificamente. O PC Master Race agora é babar os meus queridos. Agora vamos trabalhar enlouquecidamente enquanto eu jogo bem tranquilo no meu Play 4. Qualquer jogo que eu quiser. Um outro ponto clássico da era mais Xbox 360 ali seria assim, mas o teu console não dá pra piratear coisa. Esse ponto, ele é um outro ponto que ele foi esmaecido pelo tempo, só com palavras, classe A hoje, esmaecido, não é todo dia que surge no podcast, mas esse ponto ele foi esmaecido pelo tempo, primeiro de que um Xbox 360, um Play 3, eles tinham conexões mais rudimentares com a internet no Brasil. A gente tá falando de vida brasileira, não de americano que conseguiu jogar Xbox Live, lindo, maravilhoso, ou de paulista que mora lá no Alphaville e tem a mega conexão do Google caralhesa aí. A gente tá falando do brasileiro normal, médio, que não tinha uma internet tão responsiva para poder jogar top de linha no Xbox 360 e no Play 3. Essas coisas mudaram muito hoje em dia, porque com o Play 4 e com os consoles dessas novas gerações e com os serviços de assinatura chegando, é muito mais fácil de tu pagar num serviço desses aí, uma figura que pode ir de 250 a 400 reais no ano e tu ter uma biblioteca vasta de jogos. Não só de jogos, como tu pode assinar Netflix e ver tua série bem tranquilo, o Amazon e ver tua série bem tranquilo. Esse é outro ponto que também é muito válido. Esses consoles, eles viraram um produto que canibalizou DVDs, Blu-rays e por aí vai, porque eles viraram centros de entretenimento, né? Então pode ter um console ali na sala de estar da tua casa de Playboy que tem uma TV de 8K e tu vai jogar nele com teus gráficos de 8K, mas tu também vai ver uma série, tu também vai ver um HBO Max, tu também vai ver um Blu-ray, porque se tu é um cara que tem uma TV 8K em casa, teu pai com certeza tem um monte de Blu-ray, a tua mãe adora ver Blu-ray, então vocês adoram esse tipo de diversão. Mas falando da vida real, das pessoas que trabalham no mundo dos mortais, né, a gente percebe até a diferença que a pirataria tem no mundo dos games hoje em dia, porque para muitos gamers piratear virou uma mão. E eu não sei se tu já interagiu com alguém que te lançou a seguinte pergunta, que é: mas eu nem sei como piratear hoje em dia, é difícil? E tu fica às vezes até assim, não mudou muito, é a mesma coisa. Só que as pessoas estão acostumadas a Spotify, Netflix, streaming, Game Pass, PS não sei o que. Então piratear às vezes é uma coisa que é mais mão eu desbloquear o meu console, o meu Switch não que a Nintendo merece, mas o meu Play não sei o que, é mais mão eu desbloquear ele e ter que jogar tudo offline do que eu só pagar o serviço e poder jogar meu Death Stranding com o mundo inteiro. Esses são fatores que mudam o consumo da pessoa, mas também mudam a coisa de incentivar a só comprar o bagulho mesmo, às vezes é muito mais fácil nesses casos, né? E aí tu poderia me perguntar assim, mas boa noite gamers, por favor, por que as placas ficaram mais caras? Explica pra nós, Thales. Explica aí o complemento. Cara, eu acho que sim, do meu ponto de vista, do meu conhecimento, eu vou falar achismos, tu provavelmente vai trazer jornalismos, vai ser o seguinte: a gente tá em 2019 e ainda tá meio que tudo na mesma coisa. Por algum motivo, e aí, opinião minha, quando o mundo entrou na pandemia... 2020... Final de 2019, né, pra quem era da Europa. Isso, pra quem vive no primeiro mundo. E março de 2020 pros brasileiros. Em algum momento, a galera que tinha dinheiro, chamada Sony, Microsoft e Nvidia, eles enlouqueceram, na minha opinião. Porque em período de pandemia, tu descobriu uma tecnologia chamada Ray Tracing. Por causa dela, tu lançar várias séries de placa de vídeo novas, PlayStation 5 e os Xbox Series X, que tem, né, a geladeira lá, o quadradão, é meio doido. Eu achei a coisa mais bizarra do mundo, tu iniciar uma nova geração de videogames em plena pandemia, né? E junto com a pandemia, no caso específico pra galera do PC, existia uma coisa chamada Bitcoin, que já existe há muito tempo, lógico.
Claro. Mas por algum motivo os faraó do Bitcoin saíram da tumba e a galera queria todo mundo minerar Bitcoin. Eu tive amigo que vendeu carro pra fazer rig de mineração de Bitcoin e comprou 80 placas de vídeo. Tipo assim. Onde estão essas 80 placas hoje? Bah, ele vendeu por um preço muito menor. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que foi uma amálgama de coisas, um conjunto de coisas que dificultaram a vida. E não só isso, começou, no caso das placas de vídeo, pelo que eu tenho visto, a situação de que, tipo assim, tá, eu lancei a 2070, acho que foi, a RTX 2070 em 2020, mas aí o Ray Tracing deu uma avançadinha, a minha rival lá fez algum modelinho de IA para melhorar a performance da placa, no ano seguinte já tá saindo série nova. Eu lembro que lá em 2010, a galera tinha a 8600 GT, que ela durava 5 anos, entendeu? E a gente só fica... E claro, mas aí, claro que pela questão da velocidade de informação, a galera só descobriu que tinha uma placa de vídeo nova no Brasil pelo menos 2 anos depois. E aí agora todo ano sai série nova da Nvidia. Né? Assim como se deixar sair console novo da Microsoft, da Sony e tudo mais. Então o fato de tá sempre sendo tecnologia nova. Essa guerra pela questão gráfica e tal. E aí os estúdios, eles não se comportam. Os caras vão lançar agora... Não, mas é que tu, por exemplo, eu te pergunto agora, tipo assim, na lata, tu viu como é que tá os requerimentos de Silent Hill 2 pra PC? Chegou a ver? Que tá dizendo lá, tu precisa de uma RTX, acho que 2060, pra jogar o jogo a 30 FPS. No requisito recomendado. Ou seja, tu precisa de um PC de 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá quantos mil, pra rodar o jogo no médio. Um jogo que, na época que saiu originalmente, a mágica é que ele era até um pouco rudimentar, se tu for ver, né? Falando da direção gráfica dele, não era um bagulho de que, nossa, o gráfico é tão aterrorizante. É uma coisa mais da direção de arte e da atmosfera do que o gráfico dele é tão realista que eu fico com medo. O Silent Hill, o que vendia ele era aquela névoa, né? Porque o Play 2 e o Play 1 não faziam distância, não tinham draw distance, falando em termos técnicos, daí os caras metiam névoa. Foi o grande tchan do Silent Hill. Aí, tipo assim, eu não acho que a gente não tenha tecnologia pra fazer névoa num PC médio, entendeu? Mas se tu vai fazer a névoa com Ray Tracing, aí tu precisa de uma placa de 5 mil reais. Eu vou pegar esses teus achismos, misturar um pouco com os meus e com uma pitada de jornalismo leve ali que eu atribuo o encarecimento das placas de vídeo a alguns dos fatores que tu citou e outros que eu vou trazer no sentido de que temos, sim, um interesse muito crescente pela mineração de Bitcoin. Agora caiu um pouco, né? Mas na pandemia foi um terror. Na pandemia foi onde bateu o auge de uma subcultura de internet que ela já vinha crescendo desde o início de 2010 ali. Desde esses fóruns que a gente frequentava para ver detonados, para ver crack, para ver não sei o que, já tinha abas de off-topic que se era discutido mineração. A gente tem aquela lenda eterna do Daniel Faria, né? O cara que ficou rico, um dos primeiros youtubers e desapareceu. Inclusive sonho, adoraria ficar rico e sumir da terra, assim. Mas divago aqui novamente. Eu atribuo essa crescente da cultura de Bitcoin, ela se soma a uma cultura do coach, do youtubismo e do tutorialismo de deixa eu te ensinar a fazer qualquer coisa, e daí entra aquela coisa de venda de curso e cultura de influencer que se mistura numa coisa bem mais nebulosa. Tudo isso tá tudo junto, mas isso anda de mão dada com fatores de uma falta de noção de mercado da Nvidia, da AMD e dessas empresas, que foi mais ou menos o que tu citou, mas com outras palavras. E tudo isso, Thales, esses dois grandes fatores se atribuem num terceiro e mais importante fator. O que eu vou citar agora envolve daí a leve pitadinha de jornalismo, mas eu diria que é o fator mais importante, que é a crise dos semicondutores. Para quem não sabe, semicondutores são materiais que tu usa para fazer chip. Esses materiais, eles são silício e alguns outros elementos, mas eles são materiais fundamentais para tu fazer muitos dos componentes que vão em computadores, em dispositivos e gadgets e consoles e tudo. E com a pandemia, esse setor sofreu muitos baques. Assim como vários dos setores que a gente citou aqui de videogame, de game design, a gente tem N histórias de estúdios indie que se fuderam porque ninguém podia trabalhar mais no escritório, e muitos desses impactos a gente sente até hoje. A Hinterland, que é o estúdio que faz Long Dark, aquele jogo que todo mundo sabe que eu acompanho, até hoje fala que tem vários funcionários que trabalham remoto. Então
Esses impactos a gente sente até hoje, mas a crise dos semicondutores, ela é uma coisa que ela inclusive não dá tanto sinal de melhora assim, porque essa matéria-prima, vamos chamar assim de maneira ignorante, ela estando em falta, ela impacta várias etapas da nossa produção, do nosso Fordismo de games, digamos assim. Até o Play 5, quando lançou, tu encomendava ele e recebia 2 meses depois, porque não tinha edição disponível, justamente por causa da crise do chip, também chama. Isso, a crise do chip é outra forma de chamar. Então, se tu for ver, esse é um fator que ele se alia a um interesse de mercado crescente por um tipo de produto, que são os mineradores atrás das placas de vídeo para fazer muito dinheiro, supostamente. Tu pega isso com a pandemia que colocou aí um obstáculo muito grande em tudo que era tipo de negócio, e se a gente tá falando de indústria, então e fábricas, foi uma coisa que foi bem complicada, principalmente onde essas peças são feitas, que geralmente não é um lugar, como que eu vou dizer de maneira gentil assim, extremamente preocupado com higiene e condições de trabalho. Vamos falar de maneira vaga, assim, o ouvinte interpreta da maneira que ele quiser, mas o fato é que a crise dos semicondutores, o interesse crescente e essa necessidade das empresas produtoras de não entender o mercado acaba transformando a coisa num espectro muito negativo da parada, que é de uma placa de vídeo custar mais do que um console. E aí, Thales, eu vejo o teu ponto de maneira clara. Vale muito mais a pena, se eu sou um cara que eu quero só jogar, que eu quero me divertir, eu não vou usar um computador pra fazer live stream, pra fazer 3D, pra fazer... Até porque o console faz live stream, por exemplo, né? Sim, mas se eu não quero, tipo assim, viver de todos os usos específicos que um computador tem, eu já tenho um celular bom pra ler meus e-mails, eu quero só jogar e trabalhar no PC da empresa, vale muito mais a pena eu comprar um console. Porque o console, ele também já vem aliado com a necessidade de tu não precisar mais comprar cada jogo de maneira singular, que nem era em 2010. Em 2010 tu não tinha opção, tu tinha que ir comprar os jogos, ou pegar emprestado, ou tipo assim, tá, mas já existe a Xbox Live aqui, mas é uma mão horrível pra atualizar um jogo. Então, tu era obrigado a ir atrás de jogos. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade de esses serviços de assinatura deixarem aí as pernas do videogame abertas pra gente, e a gente tem aquela contracultura de uma maneira muito mais forte do que 2010 do submundo do brick, porque o jogo físico, que é uma raridade, inclusive, esse é um outro ponto que a gente pode citar, alguns lançamentos desses showcases dessa semana já foram anunciados como jogos que serão só físicos. Um exemplo mais célebre é o Alan Wake 2, ele vai ser só digital, inclusive eu falei só físicos antes ali, mas eu errei, é só digitais. E essa é uma tendência, eu vi um estudo, foi publicado, se não me engano, na GameBiz, dizendo que até 2028 o padrão vai ser esse, jogos só digitais. A gente vê todas essas coisas, elas acompanham tendências de mercado, mas não tendências de perfil consumidor. E aí, Thales, eu acho que a gente abre para uma coisa um pouco mais filosófica, que corre em dois frontes. O fronte da corrida pelo gráfico, pelo realismo, pela fidelidade, e o fronte da inovação, de querer ser a pessoa ou a empresa que vai fazer o próximo iPhone. Eu digo o próximo iPhone aqui não de o próximo telefone da Apple, mas o próximo produto que vai mudar o paradigma. Antes de sair o iPhone, smartphones era uma coisa. Depois do iPhone, tu pode gostar ou não, mas eles viraram outra. E hoje eles são outra coisa, completamente diferente, por causa dos impactos daquela indústria lá atrás. Aí eu te pergunto, cara, a corrida pelo gráfico, ela é o objetivo mais simples da gente atacar de primeira veia, e eu quero te trazer aqui a tua perspectiva de consolista nato, de veterano da guerra dos consoles, vamos chamar assim. Onde tu percebe que a chave foi trocada, que a gente decidiu correr pro realismo até as últimas consequências? Bah, essa pergunta é muito fácil, e a resposta tá lá na temporada 2, no episódio da Naughty Yes! Dog. Mas, basicamente, isso aí aconteceu na época do Play 3 e Xbox 360, né? Eu sempre, quando paro pra pensar, assim, a gente tinha... Se a gente for pegar toda a história dos videogames, eles iniciaram com uma tela preta e uns pontinhos. Aí depois eles foram pra um 2D, que era alguns pixels. E aí depois pra outro 2D, que eram mais pixels lá no Super Nintendo. E em algum momento eles viram 3D, por mais cachorro que fosse ali no Nintendo 64, no PlayStation 1. O salto do PlayStation 1 pro PlayStation 2 é um salto interessante. Se tu joga um jogo do, sei lá, Xena, Princesa Guerreira no PlayStation 1 e God of War no PlayStation 2, é um salto gritante. Só que no momento que entra jogos fotorrealistas no
Xbox 360 e PlayStation 3, ali a galera enlouquece. E aí ali a galera começa a cada vez mais procurar fazer jogos fotorrealistas, né? E nessa época o PC ganhava, com Crysis, por exemplo, que já foi citado aqui, né? Tanto que, se não me engano, acho que foi Crysis 2, foi quando a EA adquiriu a franquia e aí ele saiu para os consoles também. E se tu for ver a comparação de gráficos da época, realmente é bem crítico, assim. O Crysis 2 de PC é sem nenhum serrilhado. E o do Xbox é terrível, é só um enuviado, assim, é tudo, tipo, tudo turvo, todas as imagens, elas têm um contraste meio ruim, e aí ali era a grande guerra de consolistas e PCistas, né, até porque o console na época era mais caro do que ir montando um PC e fazendo upgrade aos poucos, e tanto que daí, se tu for ver, o salto do PlayStation 3 pro PlayStation 4 já não é um salto tão grande, porque tu pega, por exemplo, o Uncharted 1, do PlayStation 1, ele é feio, ele é horroroso hoje em PlayStation dia. 3. PlayStation 3. Do PlayStation 3. Isso aí, o Uncharted 1 do PlayStation 3. Ele é horroroso se tu pegar ele no PlayStation 3 hoje em dia. Mas se tu vê a versão remasterizada, que é só um filtrinho ali no PlayStation 4, tu já vê que, tipo assim, tá, é um jogo de Play 4. Né? Então, eu acho que foi nesse momento do PlayStation 3 que o negócio desandou, assim. E aí, a cada vez mais, o pessoal que faz jogos focados em gráfico, né? E aí é meio complicado, porque tu não pode também chegar pra Sony e falar, não, quero um God of War que seja em pixel, né? Porque God of War é pra ser um jogo bonito, grandioso, épico e tudo mais, e eles não tem como fugir do fotorrealismo. Só que, né, tem que... O console consegue aliar, de certa forma, performance e hardware, que é o que o iPhone faz, e aí quando ele vai pro PC, entra naquele mesmo problema do Android e iPhone, que o Android tem um Android de 1 GB de RAM. E o PC, às vezes, vai ser um notebook, que a pessoa vai tentando jogar alguma coisinha. Se falando ainda, inclusive, de 2010, 2009, 2011, a pessoa podia estar jogando num netbook. Lembra do netbook? Mas sabe o que me interessa, cara, dessa discussão gráficos e fotorrealismo? É que ela é uma discussão que realmente não se tem certo e errado, e ela é extremamente filosófica. Porque eu tenho uma máxima pra mim de que gráfico envelhece e direção de arte é eterna. E eu acho que existem milhares de jogos que a gente vai citar aqui que vão reforçar o que eu tô falando. Vamos pegar um exemplo de uma das primeiras instâncias, assim, eu tava começando a virar um adulto, foi um dos primeiros jogos que eu joguei que eu fiquei extasiado pelo gráfico. Battlefield 3. Joguei É um jogo puxado pro fotorrealismo. Puxado pro fotorrealismo, joguei no PC nave do meu amigo Isaac Alexandre, que na época já tinha um PC foda. Hoje ele tem um PC foda também, mas na época era o amigo do PC foda. E eu me lembro de, nossa, olha essa água, cara. Olha essa água, que doideira, olha o realismo. Eu não duvido de, se tu botar o Battlefield 3 nas mãos de uma criança de 12 anos que já jogou um Hogwarts Legacy, ela diga assim, nossa, meio feio, né? Porque são jogos, e eu não falo isso como uma diss à série Battlefield, mas são jogos que eles, a partir do momento, eles começaram a prezar muito pela fidelidade gráfica. Olha que gráfico foda. Não sei se é a mesma direção que uma série como Call of Duty apostou, porque é uma série que apostou um pouco mais em outras diretivas, apesar de que, se a gente vai olhar Call of Duty 3 Modern Warfare, esse mais novo, Black Ops, ele é um jogo que ele é 150 GB no teu HD, então alguma coisa tá bem grande e extensiva ali. Mas eu acho, por exemplo, que esses são jogos que eles contrastam de uma maneira bem gritante, se tu for pegar pra contrastar com eles um jogo como Devil May Cry 3, que é um jogo que ele na época tinha um gráfico legal, hoje ele é um gráfico extremamente defasado, mas a direção de arte dele não. Tu volta pra aquela época, tu joga aquele jogo e tu fica assim, tá, o gráfico é meio tosquinho, mas isso aqui é muito 2006. E essas são coisas que eu acho que elas são muito mais, Thales, muito mais eternas. Outro exemplo, que é um jogo que eu nem gosto tanto assim, mas eu gosto de citar como direção de arte muito bem feita, é BioShock. Por que nunca conseguiu se recriar a mágica do BioShock? Nem a água do BioShock, né? Que o BioShock, nossa, por mais que seja o gráfico antigo, a forma como a direção de arte usa a água nos cenários e tudo mais, ainda é super realista hoje. Exatamente. E por que nunca foi conseguido recriar da mesma forma, com o mesmo sucesso, a atmosfera e a vibe do BioShock? Porque isso é uma coisa que não é a fidelização gráfica que vai trazer.
E isso é uma coisa que eu sinto até que a gente tá sendo um pouco Don Quixote, porque as empresas nunca vão ouvir esse nosso argumento. Elas vão ficar assim, foda-se, mano, eu vou lançar Last of Us 3 aqui, é a coisa mais realista do mundo, te rala se teu PC não roda. Mas o fato é que os grandes clássicos, e isso tu pode acompanhar através de toda a história dos videogames, os grandes clássicos, eles são porque a direção de arte deles chama atenção. Eu acho que esse, inclusive, é um ponto pelo qual a gente vai falar de um jogo completamente esquecível como Horizon Zero ou não sei o que, pra sempre, porque ele é um jogo que ele tem uma direção de arte muito distinta. Eu não tenho nenhum interesse no jogo, eu sei que é um jogo querido por muita gente, e o que eu vejo de valor nele instantaneamente? A direção de arte é muito diferente. Ele é muito fotorrealista também, tem as máquinas e tudo mais, a chuva dele é deliciosa de Mas a estética é outra coisa, muito distinta, e que dificilmente tu vai achar igual sem ser um cover. Então é aquela coisa que ela é um pouco mais imutável. E aí a gente fala, por exemplo, de Last of Us. Last of Us 1, que saiu esse porte terrível agora, uma das coisas que me chamou a atenção é aquele tempo absurdo de loader dos shaders, né? Tu abre o jogo, eu não sei se tá assim hoje ainda, em junho, quando esse podcast vai sair, mas tu abre o jogo, 10, 15 minutinhos ali pra fazer o load dos shaders, pra tu começar a jogar. Isso tu nem setou configuração, tu nem abriu teu save, tu não sabe nem quem é Joel, quem é Lusca e quem é porra nenhuma, tu só abriu o jogo, né? E ele é um jogo que ele tem muitas coisas experimentais na configuração dele, inclusive um dos pontos mais interessantes do backstage dele é que dá pra customizar muito de como o jogo roda ali. E ele permite várias tecnologias experimentais, inclusive o tal do Ray Tracing com vários frufrus ali. Precisa, Thales? Precisa. Eu acho que não sei o que tu acha. E eu acho que não precisa, até porque, tipo assim, por exemplo, pegando o exemplo do Ray Tracing, né? Quando tu vê um jogo num trailer do YouTube, um Forspoken funcionando com o tal do Ray Tracing, lógico que é lindo, lógico que é maravilhoso. Só que assim, é o trailer gerado ou no PlayStation 5 Pro ou lá no PC da NASA de quem tá fazendo o jogo. E aí é aquela coisa, quem tá fazendo o jogo é óbvio que tem que ter uma Ferrari. Né? Claro. E então assim, se tu tem um PC que é não da NASA, tu nem tem que te preocupar com esse negócio de Ray Tracing, entendeu? E eu acho bizarro que o Ray Tracing, ele é, por exemplo, eu acho que foi o caso do Homem-Aranha, que saiu o Miles Morales, ele saiu com algum remaster, ou é a versão do PC que vem com o Ray Tracing. É a versão do PC que vem com o Ray Tracing. A versão do PC que vem com o Ray Tracing, e aí, tipo, eu vi alguém falando assim, no Twitter, alguma rede, ou algum trailer, YouTube, sei lá. Aí a pessoa assim, olha como é legal o reflexo do Homem-Aranha na janela dos prédios com o Ray Tracing. Tá, só que na versão do Play 4 o reflexo acontece do mesmo jeito. Não é tão realista, mas tá ali o reflexo. Mas é um detalhe muito pequeno e isso é interessante até da cultura de discussão em volta dos videogames hoje em dia, porque a gente tá falando de direção de arte, gráfico, e como o gráfico sempre vai envelhecer. Gráfico sempre vai envelhecer e isso é uma máxima. O que eu vou trazer de gráfico, tu falou de vários jogos, né, de gráfico. Shadow of the Colossus. No PlayStation 2 é uma pintura, o remaster não tem tanta graça. Pra tu ver que a direção de arte, ela é eterna de um jeito que o Bloodborne do Play 4, ele vai sempre ser um clássico, sempre. Ele vai ser sempre melhor rodando em 30 FPS. Pra tu ver, porque faça um pouco da parte da experiência, né? E daí, semana de convenções, de direct disso, direct daquilo, a gente tá na semana que acabou de acontecer a Starfield Direct. O jogo vai sair ali em 6 de setembro, é a data? Acho que é, 6/9, então, temos uma data, temos um pronunciamento da Bethesda de 40 e tantos minutos, filmando todo mundo. E a discussão, isso até fica de documento histórico para quem for ouvir esse programa lá em 2030. A discussão na semana acabou de anunciar 50 features do jogo, tudo como que ele vai funcionar, como tu cria teu personagem, como os mundos funcionam, como A, como B, como C. Qual que é a discussão na segunda-feira nas redes sociais? Como assim o jogo não roda a 60 FPS? E lembrando que o jogo, ele sendo um system seller do sistema Xbox, ele tem que sair no Xbox Series S, que é o modelo capadinho, que roda a 1440p, que é tipo um Full HD, só que um pouquinho mais. E sai no Xbox Series X, que é o modelo pica, e sai pra PCs, né? Que tem que, tipo assim, sendo um jogo do Xbox Game Pass, acredito eu, tem que ser o mais acessível pra todo mundo. Né? Então, por que os caras estão discutindo, principalmente levando em consideração que o Xbox Game Pass é pro sistema Xbox, por que a galera que tem console Xbox briga entre si
por exemplo, Xbox Series X, que é o pica, com o Xbox Series S, que é o pequenininho. A discussão tá ali também. Claro. Tu acredita que essa corrida por questões técnicas, não sei o que, fizeram os caras que são tipo o irmão grande e o irmão caçula brigar? Acredito. Os caras tão malucos. Acredito. Tipo assim, quem joga console desde o Nintendinho, FPS nunca foi problema. O jogo tem que rodar no console direito. Hoje eu tive a experiência de jogar o primeiro Killzone no PlayStation 2 e o jogo roda, 15 FPS, 20 FPS e é terrível. Porque o jogo tinha um gráfico que o Play 2 não tancava. Aí se eu pego o Black, que é um jogo clássico do Play 2. Play 2, E fotorrealismo. gráfico realista, dá pra destruir tudo. O Black roda lisinho. Se é 24, 27, 30 FPS, não sei. Mas ele roda lisinho. Quer dizer que o jogo foi bem feito, foi bem otimizado. Sabe que eu atribuo um pouco dessa discussão, que eu considero bem besta, à cultura de influencers. Porque a gente vê, assim... Vai sobrar pros influencers, né, cara? Sempre sobra pros influencers, e eu digo porque... E eu digo influencers de videogame, né? Influencers que estão envolvidos na discussão. Que gritam enlouquecidamente com qualquer coisa. A gente dá pra falar do nosso querido Mano DJ, David Jones e vários outros, mas ele é só a figura pra todo um grupo de galera que discute games de uma maneira bem contrastada e que às vezes, e muitas vezes, eu ouso dizer, foge da realidade do brasileiro médio. Eu, cara, sou um cara que eu edito vídeos aí tem um certo tempo, dá pra dizer que vai fazer 10 anos, se já não fez. Eu trabalho com cinema underground, vamos falar para não ser pretensiosos, cinema lo-fi, vamos dizer assim, acho que dá pra concordar com essa máxima. E eu não sei a diferença entre 60 e 30 FPS num jogo. Se me mostrarem a prova A e B, claro que eu vou perceber a diferença, porque, modéstia à parte, acho até que meu olho tá treinadinho, mas no gameplay, eu nunca estive conscientemente pensando, putz, queria muito que esse jogo fosse a 24 FPS pra parecer um filme. Nunca. Até porque eu acho que quando um jogo é bom, e aqui entra várias definições do que é bom, um jogo tecnicamente bem feito, um jogo divertido, um jogo que eu consigo me imergir, um jogo que é só pra desligar a cabeça. Jogo bom é uma definição muito subjetiva, mas quando tu consegue achar o Norvana de jogar um jogo bom, a última coisa que tu pensa é quantos FPS ele tá rodando. Aí que entra a questão da culpa da cultura de influencers, porque daí sai um jogo desse aí, e o influencer tá jogando com o contador de FPS na tela, e tá, dropou, hein? Não sei o quê. Claro que casos onde a performance é horrível, é interessante a gente poder apontar o quão horrível ela é e saber argumentar por A, B e C, mas em vários dos outros casos, principalmente nessa discussão do Starfield, é uma coisa completamente irrelevante, na minha opinião, porque a gente ainda tá falando de um jogo que ele nem sequer saiu. Então a gente tá bem profundo, eu diria que a gente tá atrás das linhas inimigas no ponto da conjectura. A gente tá conjecturando aqui, Galo. Ninguém sabe como que o jogo vai ser bom, se ele vai ser ruim. A última coisa que deveria estar na prioridade desses mentecaptos é quantos FPS vai rodar o jogo. Até porque ele é um jogo single player. Eu tava lembrando aqui, tu falou de olho treinado a 30, 60 FPS. Por exemplo, se eu tô jogando um LoLzinho a 30 FPS, é lógico que vai ser uma merda, porque é um jogo competitivo, é um jogo que tu depende de tempo de reação e tudo mais. E aí eu jogando a 30 no notebook velho, vou tomar um pau do cara que tá jogando a 240 FPS. Isso, lógico. Essa comparação é que é doida, né? Porque daí tu tá perdendo pra um cara que tem o tal do FPS que tu não tá ganhando. Isso, exato. Daí, beleza, aí tem uma diferença. Mas é um jogo competitivo. Aí tu pega Starfield, que é um RPG, que a Bethesda sempre fez os jogos assim, né? Tanto que se tu pega um Fallout 3 ali no Xbox 360, é horroroso! É terrível, assim, se o cara do FPS do Starfield parar, pegar um 360 e jogar Fallout, ele vai ter um treco. Eu acho que o cara vai infartar no chão, porque ele vai ver o jogo, tipo assim, de 15 a 30 a cada quadro do jogo. Sem contar contar o tempo de load, né? Claro, Se tu estiver jogando no disco, aí tu entrou numa sala, tu vai levar 5 minutos carregando o jogo. Eu acho que existe um fator reclamar de barriga cheia muito grande, porque recentemente eu fui experienciar, e eu quero muito conseguir uma live onde tu possa jogar esse jogo ainda, fui experienciar o jogo clássico de 2004, o clássico dos RPGs, Vampire the Masquerade Bloodlines. Ele é um clássico mesmo, tu vai ver assim, qualquer cara que é fã de RPG de PC,
ele vai daqui a pouco citar ou Oblivion ou Morrowind e esse jogo. Não demora muito, não demora muito mesmo. Esse jogo bastante em fórum de antiguidade. Ele é um jogo que quem já jogou gosta muito e tem muita gente que tem uma curiosidade. Eu mesmo sempre tive uma curiosidade, finalmente fui jogar ele. Um jogo de 2004 que é feito na Source Engine, tipo assim... outro exemplo que eu posso citar que faz o meu ponto perfeitamente é Half-Life 2. Ele é um jogo que óbvio que hoje, pelos gráficos de hoje em dia, ele seria um jogo datado, mas a direção de arte, nos dois casos, vende o jogo de uma maneira que eu me diverti muito mais jogando Vampire the Masquerade Bloodlines do que eu me diverti jogando Ragnarok, God of War Ragnarok, não o RPG da Level Up Games, Ragnarok no caso. E aí a gente vai, o que é diversão? Ragnarok é um dos jogos que foi mais criticamente aclamados, tanta gente jogando e dizendo que é o melhor jogo de todos os tempos, até aquele idiota do Lucas Inutilismo dizendo que é o melhor jogo do mundo, da história dos videogames. A diversão é uma coisa subjetiva, agora fato é que todos esses caras que elogiaram God of War Ragnarok, se eles têm um pouquinho de interesse por RPG e vão se situar num desses clássicos, num Vampire the Masquerade, num Half-Life 2, vão se divertir a rodo, porque o game design do jogo, e aí a gente volta num dos primeiros pontos que a gente fez nesse programa, o game design do jogo ele é feito com tanto primor e carinho, e tão bem amarradinho, que ele até vai ser um jogo meio esquisito de jogar, porque ele é um jogo velho, os comandos são estranhos, a física é estranha, tu vai entrar num estabelecimento é tela de load, tu vai sair do estabelecimento é tela de load. Mas isso é o que eu digo de reclamar de barriga cheia. Antigamente, jogar um jogo desses, ele requeria o teu esforço, entendeu? Um esforço que vai além de quest design, de facilidades, de loot boxes, o caralho. Ele requeria uma certa paciência e uma certa load, é uma coisa normal. Ninguém reclamava de tempo de load em 2003, 2002, 2001, 2004. Isso não existia, porque era uma coisa intrínseca. E daí hoje a gente vê uma galera vocal, uma galera que na sua maioria tem sistemas de ponta ou ainda não tem sistema nenhum e tá só discutindo por discutir, que tá reclamando de que o jogo não roda 60 FPS, que pelo amor de Deus tem que rodar em 60 FPS, não rodar em 60 FPS é um absurdo. Eu uso esse gancho, Thales, pra trazer o nosso inimigo mais filosófico, que não é a corrida pelos gráficos, e sim a corrida que corre por trás da corrida dos gráficos. A corrida pela inovação. Tu entende o que eu tô falando? E o que é inovação? O que é inovação já é um ponto filosófico suficiente. A gente citou aqui a empresa inimiga dos gamers, a Apple, com o iPhone, mas esse caso específico do iPhone, Thales, ele é um exemplo muito bom por causa de uma outra peça de mídia que eu consumi recentemente, que é o filme Blackberry. Esse é o nome do filme, Blackberry. Ah, sim, que fala sobre o celular que morreu pro iPhone, né? O celular que morreu pro iPhone. Inclusive, um filme muito bom, muito bem atuado, recomendo. Um filme recente. Não é todo dia que eu vejo um filme que saiu esse mês, então peguem a minha recomendação aí. Mas esse filme, ele é um filme que, sem dar muito spoiler, porque a história já aconteceu e é uma história real, o BlackBerry foi o primeiro grande smartphone. Foi o primeiro item que revolucionou como se operava um celular. Lembrando que o smartphone, no caso do BlackBerry, é porque ele conseguia, sei lá, mandar e-mail, acessar a internet e ele tinha um teclado físico. Isso, ele tinha um QWERTY. Tinha um teclado QWERTY. Que depois virou moda, inclusive. Assim como bons produtos que inovam, ele spawnou várias cópias. Inclusive, estou no aguardo da cópia do Boa Noite Gamers, o Bom Dia Corredores. Estou no aguardo. Mas ele era um produto que o BlackBerry ele foi uma ascensão meteórica. Ele foi um produto que em 4 anos, mais ou menos, de 2003 a 2007, ele tomou uma grande fatia do mercado, porque ele era esse telefone que permitia tu mandar e-mails, usar a internet, ligar. E ele tinha uma parada também de, tipo, ele tinha um sistema próprio de comunicação. Isso, então ele tinha uma criptografia, um negócio executivo. Eles tinham conseguido, e isso o filme toca de uma maneira mais superficial, então eu posso estar falando uma versão fictícia do que eles conseguiram de fato, mas eles conseguiram fazer um jeito de trocar mensagem que não gastava torpedo. Que era nativa, que é o SMS. O antigo SMS, né? Então, eles conseguiram o que hoje qualquer iPhone tem, que é o iMessage, e que o Android também tem, se eu não me engano, que é de trocar para Android ali. Se tu tem a tua conta do Google sincada no teu Android, já rola com o teu Android tranquilo. E também tem, na verdade, o que o WhatsApp faz, que é o grande popular nesse sentido, né? Mas o BlackBerry, ele é um produto que ele foi engolido pelo mercado, por decisões e teimosias dos criadores, mas também porque surgiu um produto muito mais efetivo e muito mais interessante, o iPhone.
Então, quando vocês forem assistir o filme, inclusive, ele é uma tragédia, porque tu sabe que vai acabar num fato de que ninguém usa BlackBerry hoje. Então, né, vai acabar de uma maneira triste. E é interessante porque dentro do filme, e isso tem entrevistas até parece que reais, do cara mesmo que criou lá, porque era um engenheiro e o CEO, essa é a parceria, assim, o engenheiro e o empresário fizeram o bagulho dar muito bem. Mas a ideia, ela chega num cerne de que quando o iPhone foi anunciado, o cara que era o engenheiro mastermind por trás do BlackBerry disse, bah, que coisa idiota, jura que alguém vai querer tirar o teclado de um telefone, foda-se. Esse cara foi provado errado pela história umas 120 mil vezes desde que ele disse isso, né? E isso é bem comum, né? Até porque tu que trabalha com foto, a Kodak foi a empresa lá que criou uma câmera digital e falaram, não, mas foto tem que ter filme. Foto tem que ter filme. E aí entra o que é a corrida pela inovação. A corrida pela inovação, ela é resumida nesse filme do BlackBerry, na minha opinião, e ela resume essa nossa discussão de uma maneira bem elegante, porque ela é a corrida constante por fazer o próximo iPhone, o produto que vai mudar tudo, né? E eu vejo isso em vários aspectos da nossa tecnologia. A tecnologia avançou muito de 1980 para os anos 2000, mas de 2000 para 2023 ela avançou absurdamente. Absurdamente. A gente tem um computador potente pra caralho no nosso bolso hoje. Qualquer pessoa tem e chega a ser estranho se a pessoa não tem um smartphone. Tu já fica assim, essa pessoa é esquisita ou traficante. E é mais estranho ainda se for traficante, porque traficante atende pelo WhatsApp. Então, se tu for ver, a coisa, ela muda de um jeito que a nossa tecnologia anda tão rápido que todos os pontos que a gente discutiu caem nisso. As empresas de placa de vídeo, Thales, tu não diria que elas vivem uma corrida pela inovação? Sim, o tempo todo, porque cada uma delas tem a sua própria inteligência artificial dentro da placa de vídeo e todas elas estão querendo cada vez mais fazer o seu próprio ray tracing, o seu próprio não sei o que, o seu próprio tchararã, pra elas sempre, tipo, serem mais eficazes na questão de energia, às vezes. Algumas tentam trabalhar de uma forma melhor, outras tentam trabalhar de forma mais potente, aí sai modelo que é mais Aí sai modelo que é mais rápido, sai modelo que é mais econômico, sai modelo que faz não sei o que, faz modelo que faz não sei o que. É bizarro, é bizarro. É tudo pela busca de achar aquele novo produto que muda o interesse e o paradigma da conversa. E se tu for ver, isso é algo que tem várias vítimas, inclusive, porque a tecnologia, ela avança, mas ela deixa vários cadáveres no caminho, né? E pra se preparar pra essa pauta, eu fui atrás e assisti um vídeo que saiu em 2012, que é a apresentação do Google Glass. Apresentação do Google Glass, Talecos. Por que é uma situação tão emblemática? Porque naquela época era a corrida pela inovação. A gente está falando de uma época em que tu sugerir que um óculos tinha um computador que tinha touch do ladinho dele era mágico. Nós estamos falando de realidade aumentada antes e muito antes dessa expressão ser conhecida. Se sonhava em um jogo que nem Pokémon GO em 2012. E é maravilhoso, cara, tu vê o vídeo. Porque o cara... aquele vídeo One Day, o nome do vídeo é tipo isso, assim, Google Glass One Day. Daí é, tipo, é um que eles vão mostrando várias atividades do dia. O cara acorda, ele põe o óculos, ele faz o café, ele vê os compromissos dele. Uma coisa que é comum em todas essas apresentações, a gente fala de Google Glass, a gente vai falar daquele Oculus Quest do Facebook, não tem como não citar o Apple Vision lá, que saiu aí 5 dias antes da gravação desse programa. A coisa comum em todos esses vídeos é que as pessoas são extremamente ocupadas, né? Elas têm que acordar olhando o e-mail e vendo o calendário. Tipo assim, na nossa vida isso só não seria real, porque seria o quê? Acordei às 11, compromisso. Live do Boa Noite Gamers às 2. Não, sem contar que seria muito desconfortável, né? Tipo assim, é muito desconfortável. Vou acordar... A gente faz isso, na real, porque tu acorda e a primeira coisa que tu faz é, tipo, olhar o teu celular e aquela tela com brilho no máximo vai te cegar durante 30 segundinhos ali quando tu acorda. Mas tu botar sei lá, escovou os dentes, botou um óculos e sai lendo e-mail e sai vendo receita. Bosta! Não, e o do Apple Vision, tipo assim, tá, é legal toda a ideia. Se funcionar 100% vai ser lindo, parabéns pra quem tem, quanto que é? 17 mil? 17 mil em figuras brasileiras. Figuras brasileiras, né? Em suposições, né? Com os outros valores de imposto e tudo mais, vai ser 30 mil um óculos desse. Provável. Mas aí, tipo, tu escovou os dentes, botou aquilo na tua cara, tu vai, tipo, fazer o teu café. E aí tu vai ter 3 monitores na tua frente, no teu Apple Vision,
um lendo e-mails, o outro vendo TikTok e o outro vendo um tutorial de café cappuccino no YouTube. Cara, isso pra mim... Tu imagina isso? O que tu descreveu é uma cena de um pesadelo, cara. Se essa vira minha vida, se por 2050 eu tô vivendo assim, eu estou num nightmare do caçador, eu tô numa DLC do Bloodborne, ninguém me avisou. Tipo assim, se esse é o costume social da nossa época, de tu ter que acordar e botar um óculos desse e ver 3 telas gigante. Tudo isso enquanto a tua casa, que tem a Amazon Alexa, o Apple AirPort ou o Google Nest, a casa vai estar conversando contigo e falando assim, Lucas, você tem que fazer 3 músicas para seu próximo álbum. Esse é o seu lembrete do Google Calendar. Não. Eu acho, assim, é uma cena de pesadelo, mas ela mostra 2 pontos dessas coisas que a gente tá mencionando. Ela mostra a corrida pela inovação no VR, no realidade aumentada, e ela mostra os cadáveres pelo caminho. Porque o Google Glass, ele tem uma história bem interessante, na minha opinião. Ele foi um projeto que ele nunca foi vendido de fato pro grande público, que nem a Apple promete, que é o caso da Apple Vision. Até é interessante que o próprio Mark Zuckerberg, que é o cara do Oculus Quest, acho que é o nome, né? Isso, da MetaQuest agora, MetaQuest, né? Ele tenta se enfiar no meio desses dois. Por quê? O Google Glass foi um bagulho que ele nunca foi vendido pro público, assim, em massa. Abria a loja da Amazon e comprava. Ele foi vendido por convites, ele foi vendido para developers, ele foi vendido por um nicho muito pequeno do público, até que em 2015 eles pausaram a venda e depois voltaram com o Google Glass 2 Enterprise, que daí era uma coisa que era um outro tipo de vídeo para vender, que é muito mais a ver com um médico ter as informações de fácil acesso aqui, e era muito mais uma coisa que se posicionava mesmo como realidade aumentada e não como futuro da comunicação, como era a ideia ambiciosa do Google Glass original, né? Eu acho doido isso porque tem coisas muito óbvias, e muito óbvias pra gente que tá em 2023, mas que a galera não imaginou, assim, tipo, um óculos desse na rua, ele vai ser roubado em 15 segundos, assim, tipo assim, tu vai tomar um tapão no ouvido, ou o clássico pedala Robinho, o óculos vai sair quicando, e os caras vão botar no bolso, e nunca mais. Tu tropeçou, caiu, quebrou o óculos. Destruiu o óculos, aniquilou o óculos. Tu caiu de bike e o teu óculos já era. E se tu usa óculos, a coisa ia ficar muito mais complexa, inclusive. Se tu precisa de um óculos de verdade e tu quer usar o Google Glass por cima, eu só imagino as cenas de guerra que eram. Eu sei que ele tinha opções de tu poder mandar ele já vir com a lente feita mesmo, médica, né? Mas que cena de guerra horrenda. Esse foi um produto que ele nunca teve o suporte de aplicativos e de interesse do público para virar essa coisa de grande massa. Aí a gente tem o MetaQuest lá, que é dos 3 dispositivos o que eu conheço menos, porque o Mark Zuckerberg é um cara muito reptiliano e ele me assusta. Então eu não consigo ver um vídeo dele de mais de 6 minutos sem ficar com muito medo do futuro, assim, saca? É sério, cara, quando eu vi aqueles vídeos apresentando o Meta, eu tive que sair de bicicleta umas 2 horas, assim, olhar pro mar, tomar um vento na cara. O metaverso, que não tinha perna lá. O metaverso, exato, que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, assim. Então, eu acho interessante os 3 produtos, pra deixar claro, eu não sei qual a tua opinião sobre eles, mas eu acho os 3 produtos lamentáveis, assim, tipo, produtos que a gente tá falando aí do Ike Batista, do Thor Batista, a gente não tá falando do Talex e do Lucas. Nós, meros mortais, não vamos usar esses produtos. O Google Glass, ele tinha preços um pouco mais econômicos, e o MetaQuest eu acho que tu consegue até pegar por R$1.000, R$1.500 em figuras brasileiras, os mais baratinhos ali tu consegue, mas o Apple Vision, ele tá saindo, a gente falou em R$17.000, mas o preço oficial da Apple é $3.500, que é uma fortuna. Então, a gente vê aqueles vídeos ali, a gente vê um produto que ele claramente não vai inovar do jeito que se espera. Eu vi, inclusive, um depoimento do estranhíssimo Lord Moore da estranheza, Mark Zuckerberg, dizendo que a ideia da Apple é claramente fincar uma bandeira no mercado e não abrir as portas para todo mundo, inclusive pelo preço. Achei ele inteligente na colocação dele. Mas tu tem alguma opinião que tu queira cuspir para nós sobre esses produtos? Sobre esses óculos de realidade virtual, eu só tenho a lembrar de um fracasso chamado Kinect, né? Porque a gente falando aqui de Boa Noite Gamers, o que a gente pode fazer de paralelos e comparações sobre essas coisas de inovação, a gente tem... O videogame sempre tá andando junto com a tecnologia. Sim.
E a gente teve várias tentativas de inovação ao longo dos séculos dos videogames. A gente tinha, não sei se tu sabe, tu que não é um cara de retro gaming e tal, mas a Nintendo teve uns fracassos, por exemplo, teve um chamado Virtual Boy. Que era um óculos de realidade aumentada em 1995, que ele era um negócio 16 bits com uma cor vermelha assustadora, que tu enfiava a tua cabeça dentro de um capacete e tu ficava cego. Sim. Tu ficava literalmente cego, assim, durante 30 minutos depois que tu jogava. E aí tu tu alia isso aos óculos atuais. O MetaQuest, por exemplo, eu até me interessaria em ter um MetaQuest. Eu acho que deve ser interessante, por exemplo, tu tá ali com teu óculos de realidade virtual. E aí, claro, o MetaQuest é muito mais interessante, por exemplo, que um Apple Vision por causa do preço, e muito mais interessante que um PSVR por causa que o PSVR tem fio, né? Então se tu vai jogar o óculos da Sony no PlayStation 4 tem fio ainda, e aí a versão do PlayStation 5 obviamente vai ser caríssima, mas tu bota ali e jogar uma partida de Beat Saber, por exemplo, eu como um cara que gostava de Guitar Hero, pra um jogo deve ser legal. Agora, tu ficar com aquilo ali na cabeça horas e horas e horas deve ser terrível. Deve. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que essas coisas, elas não vão conseguir inovar como um iPhone inovou, por exemplo, porque nenhum deles é confortável de usar. Nenhum deles supre uma necessidade humana de verdade, assim. Não tem que um ponto. o iPhone seja uma necessidade humana, mas tipo assim... Mas ele entendeu um consumo humano ali, uma necessidade de consumo ali. Tipo, tá, tu tem o teu celular que só faz chamada e tarará, que é um aparelho limitadíssimo, e se eu tirar o teclado pra eu ter uma tela grande que eu possa mexer com o dedo, eu vou poder usar esse celular pra muito mais coisa. Beleza, supriu uma dificuldade, né? Então, usar um capacete na cabeça o tempo todo não vai suprir dificuldade nenhuma minha, né? Claro. Assim como, e daí eu falei já, eu acho que eu falei, não sei, não lembro, minha memória é uma merda, Kinect, por exemplo, foi uma cópia do Nintendo Wii, que foi um aparelho que inovou na época. Quem não lembra dos velhinhos jogando o Nintendo Wii pra fazer fisioterapia? A nossa falecida rainha da Inglaterra, né? E a Rainha Elizabeth curtiu o Nintendo Wii, né? Ela ficava jogando lá os joguinhos dela. Supostamente, né? Supostamente, né? Talvez tenha sido propaganda, sabe? Vai saber. Mas aí o Kinect chegou com essa... Também é um produto lá de 2010, bem da virada dos anos 2000, assim como o Google Glass. Pô, o Kinect tu vai usar todo o teu corpo como controle, só que é muito mais legal tu usar o Nintendo Wii que tem um controle físico pra fazer de raquete de tênis, do que tu ficar balançando os braços que nem um maluco no meio da sala da tua casa. Esse ponto, ele ilustra muito do que eu penso, porque várias dessas coisas, elas são legais na teoria. Na realidade, o uso é muito diferente e mais estranho e mais nebuloso. Eu admito que desses produtos que eu vi de óculos, o da Apple me parece uma ideia sensacional, mas que vai ser sensacional quando todo mundo puder usar em 2040, que vai estar $300. Que assim, o cara que é do high-tech, que quer modelar 3D, vai poder comprar um desses para trabalhar por $500. Daí dá para nós conversar. Hoje... eu acho interessante, pelo avanço tecnológico, aquele trailer que a gente viu do Apple Vision, tu vê uma tecnologia muito bem estudada e poderosa por trás, que eu fico assim, caralho, bem mais concisa do que os outros, né? E eu vejo também, esse é o ponto que eu ia entrar, inclusive, eu vejo um norte de objetivo muito mais fincado do que um Google Glass, que seria a Ubisoft dos produtos, entendeu? Vamos fazer... A Google, inclusive, tem isso, né? A gente pega no mundo dos games também o Stadia, que era pra ser um console de cloud gaming, que também é uma coisa, inovação boa, porque, tipo, tu pega teu celular, tu joga um Xbox Game Pass no teu celular, e o Google Stadia, a Google só deixou morrer, né? Abandonou. Essa é uma coisa que até a Google tem mesmo, essa característica de lança um produto e se ele não combina rapidamente com o público, ela cancela. E eu vejo outras empresas como a Apple são bem mais duras de negócio nesse sentido. A Apple gosta de apostar na direção que ela vai. Eu cito aqui como caso a situação do teclado Butterfly, que alguns Macs Pro tiveram ali de 2016 a 2019. Era um teclado que dava muito problema, porque ele usava uma tecnologia diferente e ele acabava acumulando sujeira embaixo. Ele dava problema desde 2016 e eles insistiram nele, se eu não me engano, até 2019, 2020, 2019. A gente consegue fazer uma versão boa. Até que 4 anos iterando e melhorando, acabou matando a tecnologia. Não, nós vamos para o outro lado que vai funcionar melhor, que tem mais a ver com como os teclados funcionavam no MacBook de 2015, 2010. Mas
tu falou em falhas, né? E para amarrar esse nosso assunto tecnológico, esse nosso debate que passou por várias etapas de achismos, jornalismos e muito mais, eu acho interessante a gente acabar ele nessa nota desesperadora de falhas, porque a gente não citou um outro produto que foi bem falado aí nessa época de showcases que a gente tá vivendo agora, que é o Projeto Q, o pior nome de produto que eu já vi em toda a minha vida. Thales, com toda a tua sabedoria, explica pra nós o que é esse produto. Explica, por favor. A Sony é uma empresa incrível que ela tende há muito tempo, não sei, dizem as más línguas, os nintendeiros, que a Nintendo cria, a Sony copia. Só que a Sony, em determinado momento, existia uma coisa chamada PSP, o PlayStation Portable, que é considerado por muitos o melhor portátil de todos os tempos. Né? Era basicamente um PlayStation 2 entre o PlayStation 3, só que portátil, funcionava muito bem, show de bola. Na época, tinha que rivalizar com o Nintendo DS, que a Nintendo é a rainha, né? Em determinado momento, a Sony falou assim, bom, agora vai sair o PlayStation 4, a gente precisa botar o pau na mesa e fazer o melhor portátil de todos os tempos, de verdade. E assim como o PlayStation 3, eles falharam miseravelmente. Né? Tava lançando o PlayStation 4, eles acertaram no PlayStation 4, no PlayStation Vita eles cagaram tudo. Porque o que eles fizeram? O PlayStation Vita, pra quem não sabe, tinha tela de OLED, tinha alta resolução no portátil, era caríssimo, não tinha jogo exclusivo, ninguém comprou, foi uma bosta, tchau, adeus. Nesse meio tempo, a Nintendo tinha uma falha miserável na vida dela também, que era um negócio chamado Wii U, que era aquele Nintendo Wii, versão 2, que tinha um gamepad gigante, que curiosamente parece ser bem confortável de jogar apesar de ser gigante, e ele era um controle com tela, pra te jogar o Nintendo Wii U, ver algumas coisas do jogo na tela, coisa que já acontecia lá no Dreamcast, que tinha um cartãozinho de memória pra quem é mais saudosista. E no Wii U, apesar do videogame ter sido uma falha, porque era só um Wii melhorado, o conceito funcionava bem. E aí a dona Sony, em 2023, decide fazer o Sony Q, o PS... Projeto Q. Ah, PlayStation Q, sei lá, que é esse? A primeira coisa que eu preciso é de um nome melhor que esse. É, não, a primeira coisa que eles têm que inventar. Aí o que eles fazem? Vou lançar um controle com tela. E aí a galera ficou assim, opa, um portátil novo da Sony, é um controle com tela, é um portátil. Né? Só que não, a Sony decide que esse controle com tela vai ser literalmente um controle com tela, pra te jogar o teu Play 5 dentro da tua própria casa, porque ele tem que estar na mesma rede Wi-Fi, quando não estiverem usando tua TV. Quando tua mãe tá vendo novela, aí tu vai gastar uma fortuna pra jogar o teu Play no teu Play Q. E é isso. E o pior de tudo é que no começo do ano passado, ou meio do ano passado, eles lançaram uma versão do DualSense, que é o controle do Play 5, pra celular, pra iPhone. Então tu pode optar entre... As opções que tu tem pra quem tem Play 5 é... Tua mãe vai usar a TV pra ver novela? Tu pode streamar o teu Play 5 pro teu PC de graça. Pro teu iPhone ou teu Android de graça. Tu pode streamar ele no... Quer dizer, tu pode streamar ele de graça usando teus controles conectados pro Bluetooth nos teus celulares, né? Porque daí o controle é R$350. Ou ele vem de graça no console, então continua sendo de graça. Ou tu pode gastar, sei lá quantos dólares, 300 e poucos, 400 e poucos dólares, pra comprar um PlayStation Q. Porque ele tem uma tela de 8 polegadas. Ele é um tablet. Pra me preparar pra essa pauta, eu tentei... Eu não consigo falar sem ficar lá pausado, porque o cérebro frita, cara. O PlayStation Q, ele é tão inovador que ele retrocede no tempo, olha só. O que eu acho maravilhoso, cara, é que pra me preparar pra essa pauta, eu tinha, assim, uma vaga ideia do pra onde tu ia ir nessa filosofia, né? Então, eu sei pra onde que eu iria, obviamente. Então, eu disse, eu preciso de perspectivas diferentes do que eu e o Thales podemos trazer pra mesa. Deixa eu consumir conteúdo de outros gamers. Deixa eu entrar na poça de lama que é os influencers de videogame. E aí eu fui atrás de vários programas, mas um que me chamou mais atenção foi um programa infame
Um programa que, se tu for nas lives do Boa Noite Gamers, tu pode até ver um feat deles lá no fundo da tela, de um deles, pelo menos. Que é o Flow Games. Um programa que eu acho que, assim, se a gente vai falar de qualidade... Vamos falar de qualidade de portáteis. Se o Boa Noite Gamers é o Nintendo DS, o Flow Games é o Wii U, assim. Dá pra deixar assim. Mas eu achei interessante que eles não ficaram exacerbados que nem a gente pelo absurdo de tudo isso. A discussão mais interessante que eles conseguiram conjurar é: tá, mas qual a distância? Será que eu posso estar jogando a 500 metros ou a 5 quilômetros? Eu acho... Tu tá brincando comigo? Não. Eu não assisto essas eu não coisas. Eu também não. Pode ter tido mais... são 10 mil horas de conteúdo, que nem diz um outro inominável aí, né? Mas eu vi apenas 13 minutos. Então, eu não sei se a discussão foi mais profunda que isso. E eu não prefiro... são 500 metros, é a tua casa! eu prefiro ficar no campo da conjectura aqui, porque eu não sei quais cicatrizes que eu posso sofrer se eu for mergulhar nessa piscina de influências do Flow Games especificamente. Mas eu acho interessante o fato de que a gente olha para um produto desse, cara, e a gente vê que até uma empresa que acerta tanto quanto a Sony consegue meter os pés pelas mãos, porque esse produto, na minha visão, ele é um pé pelas mãos gigantesco. Se a gente tá falando de inovação, é o que tu disse, isso é uma regressão, a gente tá andando para trás. Eu entendo por que andar pra trás, porque às vezes o Metallica quer voltar às origens, entendeu? O Metallica adoraria voltar às origens, eu tenho fé nisso. Mas ao mesmo tempo, o próprio Metallica sabe que voltar nas origens vende até certo ponto, porque o consumo mudou. Então, eu acho que a ideia é estapafúrdia de todos os ângulos, cara. E ela entra numa outra coisa que é mais periclitante, que talvez estenda a pauta até mais do que ela merece, mas é o fato de que hoje a gente vê gerações e gerações .5. A gente tem o PS4 e a gente tem o PS4 Pro. A gente tem a Sony com o Play 5 e a gente tem a Sony com o Play 5 Pro, que tá pra vir. Então, tem o Xbox S, que é capadinho, e o Xbox X. Então, tipo assim, a gente já vive uma época onde o consumidor de videogames como entretenimento, ele tem que, por mais que ele não queira, ele tem que estar de olho na inovação. E eu acho que aqui a minha consideração final, cara, é que eu tô muito ansioso por comprar um Play 4. Porque assim, pra mim, eu não sou um cara que joga coisas de ponta. Então eu vejo essa galera lá em cima, lá no topo do Everest, brigando de faca. E eu digo assim, vocês têm mais é que brigar mesmo, entendeu? Lança essas porcaria aí, porque um fato eu sei. Eu não vou comprar o Projeto Q. O Projeto Q que eu conheço é um festival de música ali em Capão da Canoa, inclusive. Que é bem distante do que a Sony faz. Então, os avanços tecnológicos, pra mim, Thales, eu já vou te passar a palavra pra tu matar essa charada, eles são paradigmas da nossa indústria. Só que eles acontecem, geralmente, quando as pessoas não estão procurando. Claro que dentro da Apple, o iPhone já era negociado em 2004, 2005, 2006, mas ele era um segredo de estado e quando ele saiu ele mudou tudo. E aqui a gente pode usar até como exemplo de inovação o próprio PlayStation 1. Não foi procurando ser mais rápido que a outra que a gente achou a inovação. Então por isso, eu acho que é uma corrida fútil. E eu acho que apoiar essa cultura é que nem pré-venda. Não faça. Diga talvez as drogas, mas não a pré-venda. Da minha parte, eu concordo aí com essa tua consideração final. Achei que ficou muito bonito, parabéns. Mas é bem isso, cara. O ser humano, ele descobriu o fogo quando ele precisou. Ele descobriu a roda quando ele precisou. E a gente vai inovando quando a gente precisa, né? Então, cara, eu acho que assim, ó, o projeto que elucida que nem sempre a gente tá pronto. Às vezes a gente... não só a gente não tá pronto, como às vezes a gente já tava muito pronto faz tempo e a gente sabe que isso vai dar errado. Então, assim, cara, o projeto que no final aqui me quebrou as pernas mais que os 2 pacotes de bala, cara. Dito isso, para apoiar o Boa Noite Gamers, livepix.gg/boanoitegamers, doações acima de R$7 te garantem o nosso link do grupo de membros. Você pode assinar também com seu credit card. Cartão de crédito. Tchau.